Você está ouvindo o HealthCast, o podcast sobre gestão de saúde corporativa, seguros e tecnologia da UEL-B. Fala pessoal, bem-vindos ao 7º episódio do HealthCast, seu podcast de tecnologia, seguros e gestão de saúde corporativa. Hoje eu tô aqui com a Bárbara, né? Aliás, vamos começar pelo começo, né? Já é sexta-feira, já tô com a cabeça em outro lugar aqui. Sou Desirê, sou Head de Marketing aqui na UEL-B e host do HealthCast, né? E hoje, sim, estou aqui com a Bárbara, né? Nossa convidada pela segunda vez aí no HealthCast. Bárbara, muito bem-vinda, tá? Obrigada por topar o convite aí de participar com a gente em mais um episódio. Obrigada, Desirê. Eu que agradeço estar aqui de novo. É um prazer. Se apresentem um pouquinho para a gente, Bárbara, para quem não escutou o anterior, né? Nosso bate-papo anterior. Antes de me apresentar, dizer que se você não ouviu, você tem que ouvir o anterior sobre o rol da ANS, né? Com certeza. Bom, eu sou a Bárbara Bovoniuk Viegandi, sou advogada, especialista em direito médico, atuo aí nessa área de saúde já há 10 anos. Sou mestre em bioética pela PUC aqui do Paraná e também sou professora. E hoje nosso assunto é o meu dia a dia, então estou super feliz em poder contribuir. Muito legal. Peço para você se apresentar, porque realmente eu não vou me arriscar a falar o teu sobrenome. Super difícil. É maldade. E isso já deu um spoiler aí, né? Hoje a gente vai falar sobre judicialização da saúde, um tema polêmico, né? Estamos trazendo temas polêmicos para a mesa, mas super importante debater. E para a gente começar, então, dar uma contextualizada para a gente o que é a judicialização da saúde, né? E quais são as principais causas, por que é um tema polêmico e tão abordado, enfim, fica à vontade para falar um pouquinho aí de algo que, como você falou, está super presente no teu dia a dia, né? Beleza, Desirê. Então, a judicialização, para trazer um conceito, assim, né, um fenômeno aí que a gente tem, eu digo que é uma roda sem fim, né? É a gente levar para o Poder Judiciário uma questão que não foi solucionada em âmbito administrativo. Então, essa judicialização pode ser de qualquer assunto, hoje a gente está falando aqui da saúde. Eu entendo, enquanto beneficiário ou enquanto cidadão, que eu tenho direito a algum tratamento, algum medicamento, eu pedi para a operadora de plano de saúde, para o poder público, esse tratamento, e veio uma negativa. Então, com esse não administrativo, eu que continuo entendendo que eu tenho direito, meu médico prescreveu, eu realmente preciso, eu vou, então, bater lá no judiciário e falar, olha, eu entendo que eu preciso, e geralmente, com essa judicialização, aqui fazendo esse recorte da saúde suplementar, né, a gente tem pedidos de liminar. Então, além de dizer que eu preciso para já. Então, é esse pedir para já que a gente chama de liminar. E aí tem, usar um termo técnico aqui, uma obrigação de fazer, né? Algo que a operadora deve liberar de imediato, né? Esse tratamento, esse medicamento. Então, por isso que a gente fala que essa judicialização aumenta bastante, né? Numa época em que a saúde pública, a gente sabe também que tem seus altos e baixos, aí às vezes não dá conta de todas as demandas que a gente tem no país, então a judicialização da saúde suplementar é um crescente aí. Então esse seria um conceito, vamos dizer assim, da judicialização. Agora, de causas, a gente poderia trazer aqui uma expectativa mesmo que o beneficiário tem, né? Eu pago a mensalidade, então eu tenho direito. E a gente falou do rol da ANS em outra oportunidade, né? Então, convido quem não ouviu de novo, né, a nos ouvir sobre esse assunto, mas existem limitações nos contratos, existem limitações do que pode ser obrigatório para uma operadora custear. Então, a causa da judicialização vem daí, vem desse não, desse direito que o beneficiário entende que tem. A gente tem historicamente, assim, entre 2018 até 2018, um aumento pequeno da judicialização, agora vem um boom, né, de 2019 para cá. Por que isso aconteceu? Mais pessoas contrataram planos de saúde por conta da pandemia, negativas novas vieram por conta de tratamentos que foram negados na pandemia, então a gente tem aí um aumento da judicialização.
Só que é importante a gente falar sobre isso, a gente conversar também com quem é beneficiário, com quem está de cada lado da mesa nesse segmento da saúde, porque ao mesmo tempo que eu tenho esse crescente, que eu sei que acontece, né, desse aumento da judicialização, eu, enquanto operadora, enquanto administradora de plano de saúde, eu também preciso prever isso no meu orçamento. Né? Então, eu sei que vai acontecer, tem tendências ali do que judicializa mais, menos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas eu percebo que a operadora ela precisa se preocupar com isso, tem que entrar na conta dela de que pode chegar uma liminar, uma decisão ali que vai impactar no orçamento. Então, dentre essas causas ali, além desse aumento de contratações, a gente também poderia destacar o envelhecimento da população. A gente está envelhecendo, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente usa mais, seja o poder público, seja o privado, então a gente acaba precisando, e à medida que a gente precisa mais, talvez a gente tenha algo que seja negado também. A questão do rol também aparece, né? Essa judicialização é um reflexo também do rol ser considerado taxativo, exemplificativo. Outro ponto que seria legal a gente destacar aqui como uma causa é também a evolução da tecnologia mesmo, né? A saúde, ela avança muito rápido e, às vezes, o judiciário não tem condição ali de acompanhar esses avanços. Então, chega até o judiciário novos medicamentos, novos procedimentos, e aí também é uma preocupação da judicialização. Então, tudo isso acaba envolvendo esse tema. Eu ia dizer também que o brasileiro gosta de uma briga, né? Então a gente judicializa também por causa disso, porque é tão abordado hoje, né? Eu lembro que 10 anos atrás, quando eu comecei, não se falava muito como se fala hoje dessa judicialização, ela não era tão forte, né? Então o mercado da judicialização também acompanhou todo esse cenário da saúde. Os advogados também descobriram uma faixinha de mercado ali para atuar na saúde, então todo mundo acompanhou essa onda, né? Mas o que eu acho que fortalece essa judicialização também são essas liminares de que tudo acaba sendo urgente, né? O paciente, quando ele precisa de alguma coisa, um familiar, tudo para ele é urgência, emergência, não tem muito... não consegue diferenciar muito, leva para o juiz tudo como se fosse uma urgência. E aí um número que é legal da gente trazer, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele periodicamente atualiza esses dados, então eu busquei uma informação bem importante para trazer aqui. 80% das liminares, né, desse pedido para já são concedidas. Então, é muita liminar, muita decisão que vai trazer para a operadora um custo. Né? Às vezes, numa sexta-feira, numa véspera de feriado, vai ter que liberar ali, comprar um medicamento, encontrar vaga em hospital, liberar um exame assim de pronto. Então, isso tem um impacto financeiro assustador para as operadoras. Né? Então, isso é bem, bem importante, assim. A gente tem também um cenário de judicialização agora, com os tratamentos que não foram realizados durante a pandemia, então tem um pessoal aí que deixou a saúde um pouco de lado, até pelo momento que a gente tinha, né, não estava atendendo pela bandeira, às vezes, do estado, do município, procedimentos que eram eletivos e que agora podem ser urgentes, porque eu não cuidei nesse período todo. Então, tudo isso interfere aí nessa judicialização. Legal. Dentro da tua fala, assim, a gente vê muitos pontos e pontos que se conectam, né? Então, como a gente falou, a questão do rol, a gente falou um pouquinho sobre se vai aumentar ou não a judicialização, mas eu não vou dar spoiler aqui, eu vou deixar o link do episódio para o pessoal ter a oportunidade de assistir também, entender um pouquinho mais a fundo do rol. A gente tem muitas questões, a primeira delas é também essa questão de, cara, hoje a gente tem muito mais acesso à informação. Né? Então, eu entendo novos procedimentos que estão vindo para o Brasil, novas tecnologias, novos medicamentos, né? E, de fato, assim, isso se conecta muito com outro fato da burocratização do sistema de saúde suplementar no Brasil. Né? Então, cara, quando a gente fala de saúde, acaba sendo muito urgente para quem é beneficiário.
né? Então, se eu preciso de um medicamento, eu preciso de um tratamento específico, e está 100% linkado com a parte de prevenção. A gente não tem uma cultura de tratamento, de prevenção a doenças, a gente tem uma cultura de tratar a doença, né? Então, quando a coisa ficou feia, eu vou no médico, e aí, enfim, né, muitas vezes eu já descubro algum problema de saúde quando já está em um estado avançado e é mais custoso, né? Então, a gente tem que... e a gente fala muito sobre isso na Wellbeing, muitas coisas que a gente faz, porque a gente fala bastante de prevenção, né? E não é necessariamente uma responsabilidade só da empresa que está lá, como a gente trabalha com saúde corporativa, fazer a prevenção, que vai reduzir os custos, mas a gente sabe que, cara, a operadora está tendo cada vez mais áreas de inovação para trazer o assunto da prevenção também, corretoras que estão envolvidas nesse processo, e a própria mentalidade da gente, né, enquanto beneficiário, de entender que a saúde, ela precisa ser preventiva até para a gente não arcar com grandes custos, né, porque, enfim, realmente a tendência é que o plano de saúde fique cada vez mais caro, né, conforme a gente vem de reajuste e tudo mais, porque, né, não tem como, né, a conta não fecha no final do dia. Então, de fato, não existe uma causa em específico, né? Mas a gente vê a tendência assim das operadoras cada vez mais olhando para isso, porque a judicialização, como você falou, o brasileiro adora jogar as coisas para a justiça, né? A gente tem essa cultura. E a operadora está vendo, cara, cada vez o custo é maior de fazer isso, né? Porque eu vou arcar com advogado, vou arcar com todas as despesas que isso vai me envolver ali, né? Então, eu preciso ter dentro de casa alguém que consiga fazer essa conciliação, preciso desburocratizar os meus processos para resolver isso da maneira mais amigável possível, né? E qual que é o impacto, né? A gente falou da questão das despesas e tudo mais, mas qual que é o impacto dessa judicialização para o mercado de plano de saúde? Legal, Desinha. Isso que você falou, eu achei bem interessante também. O custo da judicialização não é só para a operadora também, mas se eu tiver um plano que tem coparticipação, quanto mais eu usar naquele mês, a minha mensalidade vai vir maior também depois. Então, o impacto disso vem no meu bolso também, enquanto beneficiário, né? Além de aumentar toda a sinistralidade ali para a própria operadora. Mas, assim, pensando nos impactos, a gente tem essa questão do provisionamento pela operadora, então, esse antecipar que custos eu posso ter. Então, as operadoras costumam, de forma periódica, fazer levantamentos sobre o que está judicializando mais, tratamentos que antes eram negados, hoje a gente já inclui e libera de uma forma um pouco mais tranquila, sem dessa burocracia, sabendo que a judicialização pode aumentar. Então, é saber, entender o mercado e o que pode acontecer e se antecipar. É um desses impactos para a operadora. A gente pode falar também do que custa no bolso do beneficiário, pode falar também do impacto da judicialização no próprio Poder Judiciário, porque eu preciso ter juízes que entendam desse assunto. Eu tenho hoje, dependendo do estado, assim, várias que são especializadas em saúde, então são juízes, são servidores que estão acostumados com esse assunto. Então a gente vê um movimento também, um impacto dentro do Poder Judiciário mesmo, que viu esse boom da judicialização e falou, eu também, para julgar, eu preciso entender um pouco mais. Então a gente tem núcleo de apoio técnico criado para fazer perícia, mutirão de audiência envolvendo saúde, mutirão de perícia também. Então, são coisas que a gente vê o judiciário tentando se adaptar, né? A demanda que chega para ele julgar. Um outro impacto que é bem importante a gente falar também são as liminares que elas são concedidas, então eu falei ali de 80% mais ou menos é concedido, né, de imediato para quem pede, e o que eu faço com essa liminar se ela for cassada depois, ou se a ação não for procedente, que a gente fala, não for... se o juiz não entender que o beneficiário não tinha direito àquele tratamento, porque aí eu, enquanto operadora, já paguei, o beneficiário já tomou o remédio, o que eu vou fazer? Né? Às vezes a operadora adquiriu porque 1 ano de tratamento, porque a decisão falava para liberar por 1 ano, no meio do caminho o paciente faleceu. E eu não posso realocar esse medicamento para outra pessoa, não posso devolver, o que eu dou, o que eu faço? Então eu tive um custo também.
liminares cassadas são um ótimo exemplo também no tratamento que foi fornecido, como é que eu vou ter de volta esse valor? Então, tem um impacto no bolso também da operadora, que vai ter que repassar esse custo em algum momento. A gente fala tanto da questão dos reajustes, né? Um tema tão sensível, e isso também é um impacto e entra nessa conta do reajuste depois. A gente tem também como um impacto a questão da saúde das próprias pessoas também, né? Então, eu autorizo, eu contei uma história para o juiz acolheu, entendeu que eu tenho direito. Eu vou começar a fazer um tratamento com um medicamento que sequer tem registro na Anvisa, por exemplo. E o impacto para a minha saúde, né? A gente não sabe a longo prazo que efeitos eu posso ter com esse tratamento. Se eu posso ter algum efeito colateral. Às vezes a gente está falando de um tratamento experimental que não tem essa comprovação, e isso pode trazer um impacto para a saúde da pessoa mesmo. E até essa questão da tecnologia, né? Se não tem uma eficácia comprovada também no país, é difícil eu liberar, e como é que eu vou controlar depois, né? Então a gente fala, como é que eu vou cuidar dessa pessoa depois que ela passou pelo tratamento? Então a gente costuma dizer que esse tipo de recusa, ela é devida mesmo porque é uma aventura ali. Eu não tenho certeza se a pessoa poderia realmente fazer o uso daquele tratamento sem qualquer prejuízo para a saúde. E aí um novo impacto, né? Porque ela pode, de repente, ter alguma complicação e vai começar tudo de novo, né? Vai precisar de um outro tratamento. Então, é uma bola de neve mesmo. Mas esses são os impactos, assim, mais que a gente mais vê, vamos dizer assim. Entendi. Como que a gente reduz essa judicialização, né? A gente falou um pouquinho sobre, tem alguém para fazer uma intermediação, desburocratizar processo, que hoje a gente sabe que, nossa, ainda que tenha um aplicativo ou outro de operadora que você consegue liberar um exame, né, alguma coisa assim, mas a gente sabe que, no geral, existem muitas reclamações do pessoal que não consegue entender, né? Principalmente de plano individual. Que os planos coletivos, você ainda tem o respaldo da corretora, né? Que corre atrás ali para conseguir ajudar o beneficiário, passar para RH e tudo mais, ter uma orientação melhor, né? Mas os planos, o PME, o individual, o familiar, enfim, a gente sabe que tem um pouco mais de burocracia, né? Para o entendimento do beneficiário. Então, como que a gente reduz essa judicialização? Que a gente sabe que essa redução é positiva para todo o ecossistema de saúde, não só para a operadora, mas para o beneficiário e tudo mais. E qual que é o papel de cada agente, né? Nesse caso, falando, por exemplo, dos planos coletivos empresariais, então envolvendo as corretoras, ou, enfim, as outras modalidades de plano, que daí tem as operadoras, diretamente o beneficiário e tudo mais, para evitar esse número alto de judicialização no Brasil. Uhum. Eu acho que o primeiro ponto que eu consigo pensar, você mesmo já falou na tua fala um pouquinho atrás, que é a questão da prevenção. A gente tem essa cultura de tratar e não de se prevenir. Eu acho que se a gente tivesse essa mentalidade preventiva de medicina de família, do acompanhamento periódico, assim, talvez a gente pudesse prevenir doenças e reduzir esse custo e, consequentemente, essa judicialização que chega ali, né? Não esperar estar pior ou precisando de algo que seja mais robusto, assim, né? Então, eu acho que a prevenção seria a primeira coisa. A gente vê também, possivelmente, como uma forma de reduzir essa judicialização, eu melhorar a experiência do próprio beneficiário. Então, às vezes, a gente tem uma judicialização que não é uma obrigação de fazer, libere o tratamento, o medicamento. Às vezes a gente tem uma judicialização voltada assim, o telemarketing não atende direito, eu ligo, não atendem o telefone, o portal, o aplicativo não funciona, o site não tem todas as informações que eu preciso, e vem uma judicialização. Então, eu poderia melhorar isso também, à medida que eu entendesse onde que dói ali para o beneficiário, nessa relação administrativa mesmo, seria uma forma da gente reduzir a judicialização também, melhorando essa experiência. Entender as particularidades de cada região, aí pensando em operadoras que atuam a nível nacional, entender o que o beneficiário da região sul
tende diferente do beneficiário da região norte, lá em questão de tratamento, até dessa forma preventiva que a gente falou. Então, entender onde eu estou inserido nesse mercado de saúde suplementar poderia reduzir a judicialização também, porque eu entendo que eu tenho mais homens, mais mulheres, mais beneficiário idoso, e aí eu consigo fazer políticas também preventivas, mas voltadas para a população que eu atendo mesmo. Seria uma forma também de reduzir. Eu acho que uma forma muito eficaz é o que a gente está fazendo aqui também. Então, informar as pessoas, seja um podcast, seja vídeo, rede social, seja de que forma a gente consegue chegar nas pessoas, mas trazer informação de qualidade e tirar essas dúvidas, esse medo que as pessoas têm do judiciário, um advogado que vai explicar. Então, trazer isso de uma forma mais próxima de quem vai usar esse serviço de saúde, eu acho que pode contribuir, e com certeza contribui, para a gente informar e tirar essa burocracia mesmo, né? Uma outra coisa que eu acho que é legal é o movimento do judiciário, entendendo esse aumento da judicialização, fazer esses comitês de saúde que conseguem informar os beneficiários e também os magistrados, os juízes que vão julgar. Então, se todo mundo estiver bem informado, falando na mesma página, vamos dizer assim, eu acho que a gente consegue reduzir também a judicialização. E eu acho que uma coisa que é legal é a gente entender as próprias políticas públicas que a gente tem para alguns tratamentos. Então, às vezes, o beneficiário de plano de saúde, porque ele paga a mensalidade, ele quer ser atendido no plano pela operadora, ele nem sabe que tem uma política pública muito eficaz para uma doença específica, que ele poderia muito bem tratar no SUS e não levar essa discussão para o judiciário, tendo uma negativa da operadora. Então, é uma coisa legal também da gente entender, enquanto cidadão, né, enquanto brasileiro, que a gente pode também fazer uso do SUS. Então, essas sugestões aqui, vamos dizer assim, elas podem ser eficazes para a gente tentar reduzir aí, mas falei no começo ali, né, uma roda que não para de girar e é uma tendência mesmo de aumentar. Então, por isso a nossa preocupação também em o que fazer com esse cenário, né? Com toda certeza, a gente sabe que não tem uma receita de bolo, né, para reduzir isso, seria um sonho se tivesse, né, ser mais fácil para todo mundo, mas tem 2 pontos dentro da tua fala, assim, que realmente chamam muita atenção para além do óbvio, né, que pode parecer óbvio para a gente que está no mercado, que é a questão da comunicação, né? Então, ter uma comunicação clara, assertiva, porque muita coisa poderia sim ser resolvida com uma comunicação clara, né? Tentando apaziguar as coisas e principalmente alinhar a expectativa, né? Porque existe essa cultura do beneficiário, porque eu pago, então eu tenho direito a tudo. E, assim, qualquer coisa que você contrata, né, um serviço, compra um produto, enfim, você sabe que tem aquelas limitações ali, o que você está comprando, né? Então, quando você contrata o plano, é alinhar a venda, né? E aí a gente fala muito da parte do corretor, enfim, do vendedor, da operadora e tudo mais, fazer esse alinhamento de expectativa e fazer esse acompanhamento com o beneficiário também, né? E o outro ponto é ser guiado por dados, né? Então, assim, essa questão de saúde populacional, por exemplo, você entender a tua população da tua carteira no geral. Então, de todas as apólices que você tem, você precisa fazer essa gestão, né? Você precisa entender, como você muito bem pontuou, enfim, qual que é o perfil de cada estado, qual que é o IDH de cada região, qual é a taxa de pessoas, dependendo da idade ali, então mais 65, enfim, porque eu sei que são exigências e perfis muito diferentes, né? E fazer esse acompanhamento ali, porque a partir disso eu consigo equilibrar melhor as minhas apólices, né? E do lado das corretoras, falando um pouquinho, né, puxando um pouquinho para os planos empresariais, a gente precisa que cada vez mais os corretores estejam informados, né? Então, também. Isso que a gente está fazendo aqui é super importante. Sei que tem vários clientes, parceiros que acompanham a gente, e a judicialização ela é um tema que trazem para a gente também.
Então, o beneficiário da empresa entrou lá com processo, com a operadora, porque esse procedimento que não foi liberado, enfim, isso são coisas do dia a dia, né, do corretor. Isso gera uma dor de cabeça, porque daí, enfim, a gente sabe que, né, a empresa vai estar tendo essa quebra de expectativa, né, enquanto contratante, porque o beneficiário dela não teve acesso a um determinado hospital, a um determinado procedimento e tudo mais. Isso vai refletir na corretora, né, não só na operadora. Então vai entender, você que tem que fazer essa gestão para mim, você que tem que garantir que está tudo certo lá dentro da operadora, para que, né, minha equipe, os meus beneficiários consigam ter acesso ali ao que eu pago, né, que Sim. também existe essa cultura. E às vezes a primeira pessoa que vai ser procurada é esse corretor, porque ele que você tem o telefone dele, foi ele que te vendeu esse produto da saúde. Então, essa informação também é importante para esse corretor, para essa pessoa que intermediou isso, saber orientar também, né? Sim, com certeza. E eu trago aqui porque realmente é uma coisa que a gente vê que acontece todos os dias. Sim. Então a empresa vai lá, manda um WhatsApp, fala, meu beneficiário aqui e tal, tá lá no hospital tal e não conseguiu tal procedimento. Resolve aí, entendeu? Sim. E aí a gente sabe que é um beneficiário que, como eu já disse anteriormente, está mexendo com a saúde, né? A saúde é o nosso bem mais precioso, né? A gente precisa estar saudável. Então, isso é um assunto muito delicado. E aí, o corretor, do lado dele, precisa entender como que ele ajuda a apaziguar aquela situação, como que resolve da melhor maneira, como que tem um contato efetivo junto com a operadora, né? Então, é super importante a prevenção que a gente já falou, né? Enfim, então a gente sabe que a gente está conseguindo mudar aos poucos, né, essa mentalidade, e não só a nível Brasil, mas a nível mundial, sobre a saúde, sobre a importância da prevenção e tudo mais. E do lado das operadoras, das corretoras, a gente sabe que quanto mais a gente utiliza dados, a gente consegue ter previsibilidade de situações, né? Então, mapear comportamentos, qual região tem a maior taxa de judicialização, quais são os procedimentos, como você mesma comentou, né? E a partir disso eu consigo trabalhar ali na raiz do problema, né? E não só ficar lá todo dia mandando meu advogado, né, no tribunal, entender aquele procedimento. Sim. E tudo mais, porque a gente sabe que isso não é sustentável, né? Então, Bárbara, muito obrigada por trazer esse tema para a gente, super importante mesmo, a gente precisa falar sobre esses pontos que também são sensíveis, né, e tudo mais. A gente nunca traz o sentido de culpabilizar apenas um lado, né, a gente sabe que existem os dois pontos de vista, e o nosso objetivo aqui, além de comunicar e tudo mais, é trazer essa reflexão, né, do que cada um de nós consegue fazer dentro desse ecossistema, né, para a gente ter, no final do dia ali, uma coisa muito mais equilibrada, né, tanto para o lado das operadoras, corretoras, beneficiários e tudo mais. Então, muito obrigada por topar bater mais esse papo com a gente, tá? Imagina, Desirê, eu que agradeço, já me convoco aqui para os próximos, mas realmente a judicialização tem um carinho, a gente tem um carinho, né, pelo tema, porque é o que a gente vê no dia a dia, e a importância de falar sobre isso e de trazer isso de uma forma, sem esse juridiquês, talvez, assim, né, para todos os atores envolvidos, né, não só para os beneficiários, para todo mundo. Então, muito obrigada e até uma próxima. Com toda certeza. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo HealthCast. Você ouviu o HealthCast, seu podcast de gestão de saúde corporativa, tecnologia e seguros. Compartilhe nas suas redes sociais e continue acompanhando para não perder os próximos episódios. Até a próxima!